Imagine que você tem uma entrevista de emprego na semana que vem. Ainda faltam vários dias e você está preparado. Mesmo assim, a todo momento você sente medo e ansiedade. Seus músculos estão tensos, seu coração palpita e sua barriga está revirando. E parece que a ansiedade está fazendo cada vez mais parte da nossa rotina, não só numa entrevista de emprego, não é mesmo? Me diz aí nos comentários, você tem se sentido mais ansioso? Tem alguma coisa te preocupando? Ok, eu sei que viver com isso não é nada agradável, mas e se eu te contar que todas essas reações do seu corpo são boas? Que a ansiedade, muito mais do que só um sentimento ruim, é essencial para a sua sobrevivência? Você já pensou nisso? A partir de qual ponto a ansiedade se torna um problema de saúde? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. E já se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos, porque o meu objetivo aqui é te passar informação científica séria de uma forma que você entenda. E quem sabe eu te ajudo a melhorar a sua ansiedade. Então bora começar a entender o que é de fato a ansiedade. A palavra ansiedade vem do latim ansia e significa estreito, no sentido de aperto, aflição ou sufocamento. Essas são exatamente as sensações de quem sofre com os transtornos de ansiedade, doenças que causam uma preocupação extrema, mesmo quando a pessoa não está em perigo. Diferente do que muitos pensam, a ansiedade não é frescura. Esses transtornos afetam aproximadamente 17% das pessoas em algum momento da vida e prejudicam o trabalho e as relações sociais. Mas antes de entendermos o que causa a ansiedade como doença, precisamos saber que nem sempre a ansiedade é uma vilã. Na realidade, ela é muito importante nas nossas vidas. Os motivos que deixam os seres humanos ansiosos nem sempre foram os mesmos. Há milhares de anos não existia boleto para pagar, entrevista de emprego e nem um trânsitozinho de leve no fim do dia. Então, vamos voltar um pouco no tempo e pensar no Joe, seu tatara-avô que morava em uma caverna. De tempos em tempos, era ele quem buscava alimento na selva, mesmo quando estava cansado, com fome ou com um machucado na perna. Naquela época, a chance dele ser atacado no meio do caminho por uma onça era grande. Felizmente, o corpo humano tem um sistema que detecta ameaças de perigo. Ao longo da vida, aprendemos que existem algumas situações e coisas que oferecem perigo, como as onças. Isso fica guardado na memória emocional e nos ajuda a navegar no mundo. Quando associamos uma situação a emoções negativas, como medo e tristeza, tendemos a ficar mais atentos ou até mesmo evitar aquela situação. Joe já tinha aprendido que a selva era um lugar potencialmente perigoso, mas ele precisou sair mais uma vez para caçar. Seu cérebro disparou um alerta que fez com que ele sentisse ansiedade. Ao mesmo tempo, o cérebro enviou sinais que deixaram seus sentidos mais aguçados. Mas nesse dia em especial, a onça apareceu na frente de Joe e o alerta do cérebro se intensificou. Como o perigo deixou de ser uma ameaça e se tornou real, ao invés de ansiedade, ele sentiu medo. Naquele momento, a fome e a dor desapareceram instantaneamente. Tudo o que importava era se salvar. Então o cérebro ativou o sistema de luta ou fuga, liberando dois hormônios, a adrenalina e o cortisol, que há milhares e milhares de anos têm a mesma função: preparar o corpo de um ser humano para fugir da ameaça ou lutar contra ela. Nessa situação, o cérebro e os músculos de Joe precisam receber muito mais sangue e energia para estar preparados para a ação rápida. Para garantir que o sangue vai chegar rapidamente nos órgãos, o coração passa a bater mais rápido. Além disso, nos órgãos que não são necessários para a sobrevivência imediata, como no sistema digestório e no reprodutor, o fluxo de sangue diminui. Como diria Robert Sapolsky no livro Zebras Não Têm Úlceras, quando você está tentando evitar se tornar o almoço de alguém, tem mais o que fazer do que digerir o café da manhã. A história do Joe nos ajuda a entender como realmente existe um lado bom da ansiedade. Ela nos motiva a ficar atentos e a agir melhor frente ao perigo, ao mesmo tempo que o corpo se prepara para uma ação. Foi a ansiedade que permitiu a Joe detectar a onça e agir antes de ser atacado. E mesmo se você não tiver que fugir de onças, a ansiedade pode salvar a sua vida. É ela que te deixa alerta e pronto para correr quando você está em uma rua escura à noite. E é ela que te faz atravessar a rua com cautela numa rua movimentada para não ser atropelado. Mas em algumas situações, parece que a ansiedade, é desproporcional. E não parece ter um lado bom, afinal, não parece nada saudável passar uma semana inteira com os músculos tensionados por causa de uma entrevista de emprego, ou passar todos os dias preocupado com algo que a maioria das pessoas consegue conviver e superar, como um término de um relacionamento ou receio de ficar doente. Achar o equilíbrio da ansiedade não é fácil, e a grande vilã, muitas vezes, pode ser a nossa imaginação.
O ser humano possui uma capacidade única na natureza. Podemos imaginar o futuro e criar situações fictícias dentro da nossa mente. Por exemplo, planejar o seu casamento na praia, sem nem ter com quem casar. Essa capacidade nos permite pensar em ameaças, sem que haja um perigo real. Tipo se preocupar com a chuva que vai estar caindo no dia do casamento imaginário. Como o nosso corpo é extremamente preparado para sobreviver e a nossa mente é extremamente poderosa, o perigo imaginário que você construiu na sua cabeça pode disparar a mesma sensação de ansiedade que um perigo real. Somos seres biológicos e o simples exercício da imaginação do perigo pode até mesmo disparar as mesmas respostas corporais que os nossos antepassados tinham ao caçar na selva há milhares de anos. Se a gente pensar bem, as ameaças imaginárias também fazem sentido. Se preocupar com os boletos pode te ajudar a se lembrar com antecedência de fazer o pagamento e não perder o prazo, evitando um problema real no futuro. Mas, para a sobrevivência, o ideal é que as respostas causadas pelo medo e ansiedade só aconteçam de vez em quando. Se você fica o tempo todo ansioso, com o coração acelerado e usando todo o seu estoque de energia, você consegue imaginar o que aconteceria? Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre isso e você pode assistir clicando aqui. Ativar constantemente os hormônios e as respostas de estresse aumenta o risco de desenvolver várias doenças. O coração acelerado e os vasos contraídos o tempo todo aumentam o risco de hipertensão, aterosclerose e até infarto e derrame. Já a redução do sangue nos órgãos que não são essenciais no momento da ansiedade pode dificultar a digestão, causar náuseas e vômitos e até reduzir a fertilidade e a imunidade no longo prazo. Ficar constantemente ansioso e estressado não é o ideal. Mas algumas pessoas, mesmo vivendo sem onças e talvez até sem dívidas, continuam muito ansiosas, a ponto de atrapalhar a própria rotina. Você já sentiu isso? Esse pode ser o caso de um transtorno de ansiedade. Quando a ansiedade é muito exagerada em relação ao perigo real daquela situação, chamamos de transtorno de ansiedade. E esses transtornos não são uma única doença ou têm uma única manifestação. Algumas pessoas possuem fobias, tendo um medo extremo de algo específico, como aranhas ou palhaços. Outras pessoas podem ter um transtorno de ansiedade generalizada, na qual a preocupação ocorre na maioria dos dias sem que haja uma razão específica. E tem aquelas pessoas que possuem o transtorno do pânico, no qual as respostas corporais disparadas pela ansiedade são muito fortes e a pessoa tem falta de ar, coração acelerado, suor e até tremores. O que todos esses transtornos têm em comum é que o sistema que detecta ameaças e dispara respostas corporais não está bem ajustado. E a causa desse desajuste varia muito entre os transtornos e entre as pessoas. Pode ser que o organismo libere um nível muito mais alto do que o necessário de hormônios do estresse, ou talvez a região do cérebro responsável pelo medo esteja muito ativada. Descobrir a raiz do problema e o que está alterado em cada caso é muito importante para criar diagnósticos e tratamentos mais eficientes. Mas será que qualquer pessoa pode deixar de ter uma ansiedade saudável e passar a ter um transtorno? Será que você pode sofrer com essa doença no futuro? As experiências de vida de uma pessoa são essenciais para determinar quem vai ter os transtornos de ansiedade. Por exemplo, alguém que teve um acidente com gatos na infância pode desenvolver uma fobia de gatos. Esse é um ponto. Na verdade, o que dispara a ansiedade é muito mais complexo que isso. Duas pessoas que passaram pelo mesmo acidente com os gatos não necessariamente vão desenvolver a fobia. Isso porque a genética também é importante nessa equação. Se seus pais têm ao menos um transtorno de ansiedade, você tem de 2 a 4 vezes mais chances de ter também. As pessoas são diferentes e muito complexas, e por isso não é possível saber exatamente quem vai ter ansiedade. É o conjunto de vários fatores genéticos e toda a experiência de vida que determinam essas doenças. O que você pode fazer é ficar atento e procurar ajuda profissional, porque talvez essa seja a mensagem mais importante desse vídeo. Tem tratamento, sempre tem solução. Mas antes de falar sobre como melhorar a ansiedade, já deixa o seu like nesse vídeo, é de graça e vai deixar toda a equipe do Olá Ciência menos ansiosa e muito feliz depois de toda essa transmissão de conhecimento. Beleza, se eu for uma pessoa extremamente ansiosa, com algum transtorno de ansiedade, será que existe um jeito de melhorar? É possível reduzir a ansiedade? Quando falamos em relaxar e aliviar o estresse do dia a dia, alguns hábitos como o exercício físico podem ajudar. Pensa comigo, quando você fica ansioso com uma entrevista de emprego, seu corpo dispara uma resposta para correr ou fugir, certo? E o que você faz? Passa horas deitado no sofá refletindo e nutrindo aquele sentimento.
Se ao invés disso você aproveitasse, fosse se exercitar, você vai movimentar os músculos e oferecer ao seu corpo exatamente a fuga que ele precisa. Além disso, o exercício reduz o risco de desenvolver as doenças cardiovasculares. Eu acho que eu não preciso falar mais nada para te convencer a se exercitar nesses momentos, né? Mas quando falamos de transtornos de ansiedade, a mudança de hábitos ou o exercício físico podem não ser suficientes. Aí entra o uso de medicamentos e a psicoterapia, que tem resultados ainda melhores quando usados em conjunto. De todo modo, é impossível melhorar a ansiedade sem olhar para o indivíduo. Não é um único tratamento ou um único hábito que funciona para todo mundo. Também é impossível falar do indivíduo sem ver o contexto que ele vive. Para aliviar a ansiedade, não podemos recomendar um ano sabático para alguém que tem que trabalhar em 2 empregos, assim como não é uma boa escolha receitar remédios caros que uma pessoa não consegue pagar. Saber que a ansiedade é uma doença física que altera o corpo como qualquer outra é importante para entendermos como reduzi-la. Não é só uma sensação de tristeza, um medo, é uma condição biológica que a pessoa muitas vezes não consegue controlar sozinha. E eu espero que saber disso possa ajudar você que convive com ansiedade ou você que convive com alguém com ansiedade. São as mudanças individuais, sociais e a ciência que vão nos ajudar a entender melhor esse quadro e só ativar a ansiedade quando ela for realmente necessária para a sobrevivência. Pessoal, as reflexões que eu fiz nesse vídeo foram inspiradas no livro Por que Zebras Não Têm Úlceras, o mais conceituado guia sobre como lidar com o estresse e os males e doenças associados a ele, do autor Robert Sapolsky. Eu recomendo muito esse livro que você consegue comprar clicando nesse link que aparece aqui em cima ou no primeiro link do comentário fixado. E se você quer saber o que pode acontecer com o seu corpo se você ficar muito estressado e ansioso com o trabalho, você pode ver esse vídeo aqui em que eu falo sobre a síndrome de burnout. Ou então você pode ver esse outro vídeo que o YouTube te recomendou. Eu espero de coração que tenha sido útil, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!